Olá pessoal, bem-vindos ao Cron TV, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Conexão X. Eu sou Cris de Pascoal e hoje eu pergunto a você, você sabe quais são as 8 maravilhas do mundo? Bem, há muitas listas aí de maravilhas do mundo, mas uma das mais conhecidas é a lista aí das 7 maravilhas do mundo antigo, que foi criada pelos gregos antigos. Aqui eu vou falar sobre algumas delas e farei uma breve descrição e um pouco mais de detalhes sobre cada uma delas. As pirâmides de Gizé são um complexo de 3 pirâmides localizadas nos arredores do Cairo, no Egito. Elas foram construídas há mais de 4.500 anos como túmulos para os faraós. A maior das pirâmides conhecida como a Grande Pirâmide é a única das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda existe. Temos aí também os jardins suspensos da Babilônia. Eles eram um complexo de jardins que ficavam na antiga cidade da Babilônia, no atual Iraque. Eles foram construídos cerca de 2.500 anos atrás e eram famosos por suas estruturas em terraços e suas plantas exóticas. No entanto, não há muitas evidências arqueológicas para provar que os jardins realmente existiram. Também aí temos o templo de Ártemis em Éfeso. O templo de Ártemis era um grande templo dedicado à deusa grega Ártemis, que ficava na cidade de Éfeso, na atual Turquia. Foi construído há cerca de 2.500 anos atrás e era famoso por suas colunas altas e ornamentadas. O templo foi destruído e reconstruído várias vezes ao longo dos anos, mas hoje, pessoal, não resta nada além de ruínas. Temos também a estátua de Zeus em Olímpia. A estátua de Zeus era uma escultura gigante do deus grego Zeus, que ficava no templo de Zeus, em Olímpia, na Grécia. E ela foi construída há cerca de 2.500 anos atrás e era considerada uma das maiores estátuas do mundo antigo. Infelizmente, a estátua foi destruída em um incêndio no século V depois de Cristo. Temos também o mausoléu de Halicarnasso. Era um monumento funerário construído em homenagem ao rei da cidade de Halicarnasso, na atual Turquia. Foi construído também há cerca de 2.300 anos atrás e era famoso por sua arquitetura impressionante, incluindo colunas, esculturas e um telhado em forma de pirâmide. O mausoléu foi destruído por um terremoto no século XIII. Também temos aí o faraó de Alexandria. O faraó de Alexandria era um faraó gigante que ficava na cidade de Alexandria, no Egito. Foi construído cerca de 2.300 anos atrás e era famoso por sua altura e sua luz brilhante. E, infelizmente, o faraó foi destruído em um terremoto no século XIV. Tem o Colosso de Rhodes. O Colosso de Rhodes era uma enorme estátua do deus grego Hélio, que ficava na cidade de Rhodes, na Grécia, que também foi construído cerca de 2.300 anos atrás. Bom, temos aí 7 maravilhas do mundo antigo, que foram construídas por diferentes povos em diferentes épocas. Agora eu vou falar um pouco mais sobre a construção de cada uma delas. As pirâmides de Gizé foram construídas pelos antigos egípcios como túmulos para os faraós. Acredita-se que a construção tenha levado cerca de 20 anos e empregado cerca de 100.000 trabalhadores. E o método exato de construção ainda é um mistério, mas sabe-se que as pedras foram cortadas em pedreiras próximas e transportadas para o local da pirâmide. Os jardins suspensos da Babilônia foram construídos pelos babilônios cerca de 2.500 anos atrás. Os pesquisadores dizem que o rei Nabucodonosor II tenha ordenado a construção dos jardins para sua esposa, que sentia falta das montanhas de sua terra natal. No entanto, pessoal, não há muitas evidências arqueológicas para provar que os jardins realmente existiram. No templo de Ártemis em Éfeso, ele foi construído pelos gregos antigos cerca de 2.500 anos atrás e foi projetado pelo arquiteto grego Crisipo e levou cerca de 120 anos para ser construído.
tempo, né? O templo foi construído e destruído e reconstruído várias vezes ao longo de anos. Agora falando da estátua de Zeus em Olímpia, ela foi construída pelos gregos antigos há cerca de 2.500 anos atrás. Foi esculpida pelo famoso escultor grego Fídias e levou cerca de 12 anos para ser concluída. A estátua foi feita de marfim e ouro e era considerada uma das maiores estátuas do mundo antigo. E o mausoléu de Halicarnasso foi construído também pelos gregos antigos, cerca de 2.300 anos atrás. Foi encomendado pela rainha Artemísia II em homenagem ao seu marido, o rei Mausolo, e foi projetado pelo arquiteto grego Sátiro e levou cerca de 4 anos para ser construído. No farol de Alexandria, também foi construído aí pelos gregos antigos, cerca de 2.300 anos atrás. Foi projetado pelo arquiteto grego Sostratos Decanido e levou cerca de 20 anos para ser construído. O farol tinha cerca de 120 metros de altura e era uma das construções mais altas do mundo antigo. O Colosso de Rhodes também foi construído pelos gregos antigos, cerca de 2.300 anos atrás, e foi projetado pelo escultor grego Crésilas e levou cerca de 12 anos para ser concluído. A estátua foi feita de bronze e media cerca de 33 metros de altura. Bom, não existe aí uma 8ª maravilha do mundo oficialmente reconhecida como as outras 7. No entanto, há diversas listas de possíveis 8ª maravilhas do mundo, algumas aí escolhidas por especialistas e outras por votação popular. Eu vou citar algumas das possíveis 8ª maravilhas do mundo. Machu Picchu é uma cidade antiga dos Incas, localizada no topo de uma montanha no Peru. E foi construída no século XV e é considerada uma das cidades mais bem preservadas do mundo antigo. Temos aí o Coliseu, que é um anfiteatro em Roma, na Itália, construído no século I depois de Cristo. Foi usado para espetáculos públicos, incluindo lutas de gladiadores e competições com animais. Temos Petra, que é uma cidade antiga esculpida em rocha na Jordânia, que remonta ao século VI a.C. É famosa por seus edifícios esculpidos na rocha, incluindo o famoso Tesouro. Aí temos também Taj Mahal. É um mausoléu localizado em Agra, na Índia, construído no século XVII pelo imperador Mughal Shah em memória de sua esposa. É conhecido por sua arquitetura magnífica e belos jardins. Uma das 8ª maravilhas também pode ser o Grand Canyon. É um desfiladeiro íngreme esculpido pelo rio Colorado, localizado no estado do Arizona, nos Estados Unidos. É considerado um dos exemplos mais impressionantes da erosão do planeta. Temos a pirâmide de Chichén Itzá. É uma pirâmide localizada na península de Yucatán, no México, construída pelos maias pré-colombianos. É famosa por sua arquitetura única e por ser um local de significado astronômico. Aqui no Brasil temos o Cristo Redentor, que também é citado como uma das 8ª maravilhas. É uma estátua localizada no topo do Corcovado, no Rio de Janeiro, no Brasil, construída no século XX. É uma das maiores estátuas do mundo e um símbolo da cidade. Bem, cada uma dessas possíveis 8ª maravilhas do mundo tem uma história fascinante e impressionante em sua própria maneira. No entanto, é importante lembrar que essas listas são subjetivas e podem variar de acordo com diferentes critérios e opiniões pessoais. Bem, o legal de tudo isso é saber de onde surgiram tudo isso, né? Eu acho importante a gente pesquisar e conhecer um pouco mais. Conhecimento é poder, conhecimento é libertador e a gente viaja nessa história do nosso planeta. Gratidão, pessoal. Vem comigo nessa jornada. Até o próximo Conexão X.